Essa é a Índia. Atualmente é o país mais populoso do mundo, com uma população estimada em cerca de 1.429 milhões de habitantes. Na economia, a Índia ocupa a quinta colocação, com um PIB estimado em 3.470 bilhões de dólares. Com um vasto território, geograficamente localizado bem no meio do Oceano Índico, a Índia vem buscando aumentar sua neutralidade no xadrez geopolítico global, como uma estratégia de reforçar o seu posicionamento como uma grande potência independente e soberana. Mas como a Índia está conseguindo manter sua neutralidade em um mundo em que as disputas entre China, Rússia e Estados Unidos estão tão acirradas? Por exemplo, em 2007, Índia, Estados Unidos, Japão e Austrália fundaram o Quad, que significa Diálogo de Segurança Quadrilateral, com o objetivo de proteger seus interesses nacionais nos oceanos Pacífico e Índico. A Índia deixou claro que pretende manter o Quad como um fórum aberto e construtivo, baseado na confiança e na cooperação entre os países da região, ao invés de uma aliança militar formal. No entanto, o Quad foi estabelecido explicitamente para combater as alegações expansionistas da China no Indo-Pacífico, incluindo as ilhas chinesas que foram construídas de forma artificial. Embora seja justo dizer que a participação da Índia no Quad pode ser vista como uma posição ambígua em relação à China, não podemos dizer o mesmo sobre os Estados Unidos. Desde o mandato do presidente Donald Trump, os Estados Unidos têm buscado fortalecer seus laços com os países do Sudeste Asiático para que eles possam obter vantagens sobre a China. É por isso que, em 2020, eles convenceram a Índia a assinar 2 acordos cruciais de cooperação militar que permitiriam o compartilhamento de informações geopolíticas confidenciais. Esses acordos são conhecidos como BECA, Acordo Básico de Intercâmbio e Cooperação Geoespacial, e LEMOA, Memorando de Acordo de Intercâmbio Logístico. Essa troca de informações estratégicas é de extrema importância para os Estados Unidos consolidarem sua presença na região asiática, mas também permite que a Índia se posicione como uma potência militar independente e inestimável contra seus adversários. No entanto, não são apenas os Estados Unidos que planejam utilizar a Índia como um meio de equilibrar a influência chinesa na Ásia. Em dezembro de 2021, Rússia e Índia assinaram um documento oficial para coordenar suas estratégias na Ásia. O documento orienta a Rússia e a Índia a trabalharem juntas e estabelecerem um grupo de países que não se aliem a nenhuma nação ou bloco importante como Estados Unidos ou China. Isso permitiria à Rússia e à Índia serem mais independentes e tomarem decisões sem depender excessivamente de qualquer país poderoso. Essa abordagem seria benéfica para eles, pois lhe permitiria manter o controle de seus próprios destinos em um mundo cada vez mais complexo e competitivo. Além do mais, desde 2009, a Índia tem consolidado sua participação no bloco geopolítico conhecido como BRICS, composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O BRICS é um grupo de nações em desenvolvimento que busca fazer um contraponto ao grupo do G7, formado pelos países mais ricos do mundo. Juntos, esses países representam uma grande parcela da população e da economia mundial. Fazer parte do BRICS significa que a Índia tem voz em questões globais importantes e não está limitada a grupos liderados por nações ocidentais. Por estas razões, a Índia tem buscado se posicionar como uma ponte entre o Ocidente, a China, a Rússia e o restante do mundo. Essa situação de independência em relação às potências globais é fortemente favorecida pela localização estratégica do seu território, pois está próxima do Sudeste Asiático, da África Oriental e da Península Arábica. Além disso, ainda está próxima de rotas marítimas que passam pelos estreitos mais importantes do mundo, que são o Estreito de Malaca, o Estreito de Hormuz e o Estreito de Bab el-Mandeb, que leva ao Canal de Suez. Portanto, a Índia se torna o intermediário perfeito entre o Ocidente, particularmente a Europa, e os parceiros comerciais da Ásia, Oceania e até mesmo da costa oeste da África. Para você ter uma ideia, estima-se que mais de 80% do consumo total de petróleo da China dependa do Estreito de Malaca, sem mencionar o papel fundamental desse estreito no envio de produtos manufaturados da China para o Ocidente, Europa e Índia.
Ciente disso, como medida de controlar o Estreito de Malaca de forma mais efetiva em caso de aumento das tensões com a China, a Índia posicionou estrategicamente bases submarinas com capacidade nuclear ao longo de sua costa leste próxima à fronteira com Bangladesh. Essa localização oferece a oportunidade de patrulhar e bloquear diretamente o acesso ao Estreito de Malaca em caso de conflito com a China. A China, por sua vez, implantou 2 frotas militares operacionais nas proximidades do extremo leste do Estreito de Malaca em 2016 e 2017. A situação das fronteiras da Índia é, no mínimo, muito tensa, o que explica em grande parte a rivalidade do país com seus 2 grandes vizinhos, China e Paquistão, e sua doutrina de neutralidade armada. A Índia compartilha uma fronteira de 3.300 quilômetros com o Paquistão e 3.400 quilômetros com a China, e essas fronteiras indefinidas aumentam a tensão. Essa tensão se torna ainda mais acentuada quando consideramos que essas fronteiras são as rotas de acesso da Índia ao Oriente Médio e à Europa, por um lado, e à Ásia Central e ao Extremo Oriente, por outro. Devido a essas rivalidades, em 2020, a China bloqueou os esforços da Índia de se tornar um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Atualmente, o Conselho conta com 5 membros permanentes: China, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e França, além de 10 membros temporários. O plano da Índia de se tornar a próxima ponte entre as potências geopolíticas está se mostrando bem-sucedido, enquanto os Estados Unidos pretendiam impor sanções à Índia devido aos seus laços de colaboração com a Rússia. A Austrália vetou a resolução como membro do acordo da Corporação Quad. Esses laços e amizades conferem à Índia uma posição favorável e um grande poder de negociação.